Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais caminhos da notícia sobre Brasil e sobre o mundo. Mudei o slogan hoje, que é um dia muito especial,
uma série enorme de notícias. E a principal delas, a meu ver, é a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É o que mostra o valor, primeira página. Trump volta à Casa Branca sob apreensão e expectativa de trazer, entre aspas, nova ordem. O Estadão dá preferência a uma foto de primeira página sobre a questão Israel-Palestinos. Alívio triplo após 470 dias de cativeiro em Gaza. Os terroristas do Hamas libertaram 3 prisioneiras, 3 mulheres, em troca de exatamente, eu não sei quantos, porque tem várias interpretações. Pacto prevê que Hamas solte 33 reféns e Israel libere mais de 1.000 presos em 42 dias. Mas hoje a trégua deu uma oscilada. O jornal israelense de oposição Haaretz fala de uma explosão na Cisjordânia. Olha aqui, reservista israelense morto em explosão na Cisjordânia, anuncia IDF, que é o Exército de Israel. Dezenas de colonos incendiam casas e carros em aldeias palestinas na Cisjordânia. Esse é o pessoal de extrema-direita israelense que realmente não deseja 2 estados e imagina grande Israel dos tempos bíblicos. Um problema grave para Benjamin Netanyahu. Bom, o que o presidente Trump vai fazer? Qual a ideia que se tem? Se você olhar os jornais, se você viu televisão ontem, professores, especialistas, ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer. Alguém escreveu aqui, e foi o valor, ele vai trazer nova ordem. Se você perguntar qual é essa nova ordem, ninguém define exatamente. O que se sabe é que não se sabe nada a respeito do que se passa na cabeça de Donald Trump. Ele é absolutamente imprevisível. Então, o que ele vai fazer é absolutamente imprevisível. Dizem os seus correligionários, dizem membros do seu gabinete, que hoje ele vai expedir um decreto já dando uma varrida em imigrantes ilegais. Vão caçar imigrantes ilegais. Agora, o resto não dá para saber. Não dá para saber. Ele tem um time bem à direita, que vai da direita com ponto de interrogação, passa pela direita mais extrema e vai até a direita civilizada. Aqui, republicano assume hoje segundo mandato. Primeiras decisões já podem ter repercussão internacional. Esse é o valor. Chegou o dia, é hora de saber se vão virar realidade, a que preço. As promessas dele, né, as ameaças dele. Com a derrota de 2020 para o presidente Biden, que hoje se despede, Trump é um caso raro de presidente de 2 mandatos não consecutivos. Nos Estados Unidos, você pode ter 2 mandatos consecutivos ou não. Só 2 mandatos. Aí não pode mais ser presidente em circunstância nenhuma. Os primeiros 4 anos de Trump na Casa Branca
de 2017 a 2021 também não dão pistas do que se espera. Você vê, ninguém consegue cravar o que esse novo presidente vai fazer. Eu acho que nós podemos ter surpresas. Ele não tem nenhum compromisso com o que ele fala, nem com o que ele promete. A gente sabe que ele é uma pessoa de repentes e, pelo menos aparentemente, governa da mão para a boca. Alexander Keisler, professor de Harvard, diz que o retorno de Trump abre precedentes para uma nova ordem, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. A volta do republicano à Casa Branca, afirma ele, vai buscar uma reapropriação do poder por seus grandes interesses, ao impor agenda que favorece uma postura mais agressiva no cenário internacional. Aí vem o Brasil, que é o que interessa para a gente de imediato aqui. No Brasil, a percepção no governo é que o país tem mais a ganhar se escapar do foco republicano. A abordagem brasileira sobre Trump será de cautela. As relações entre Brasil e Estados Unidos são descritas como historicamente robustas e sustentadas por interesses econômicos e comerciais profundos. Há, porém, preocupação entre empresários com a ausência de um diálogo em alto nível entre os presidentes Lula e Trump. Não tem diálogo. Não é de alto nível, não tem diálogo, né? As relações normais estão num nível correto, e o que o presidente Lula disse, a meu ver, está absolutamente certo. O presidente, que não tem uma relação mais próxima, como o Bolsonaro, que é amigo do Trump, que o filho dele é amigo do Trump, Eduardo estava lá ontem em Washington, sassaricando, conversando com todo mundo, participando do baile hispano, etc., conversando com o filho do Trump. Não tem essa proximidade, o Lula. Muito pelo contrário, tem uma distância e uma diferença de ideias muito grandes. O Trump vê o Lula com certa suspeita. Mas existem as relações formais e o Lula diz que vai trilhar por aí, pelas boas relações, pela importância da nossa relação comercial com os Estados Unidos, que é importantíssima. Enfim, há uma série de condutas que podem nos levar ao primeiro prêmio, mas que são as condutas esperadas por um país grande como o Brasil, de quem os Estados Unidos precisam também. Não é só nós que precisamos dos Estados Unidos. Eles precisam também do Brasil. Eles têm uma disputa geopolítica com a China. O Trump tem se mostrado incomodado com a China e, enfim, não quer que a China passe a ocupar os vazios deixados pelos Estados Unidos. No último governo ele recuou, ele abandonou a presença americana extrema, ele deu uma bela recuada, né? Eu não sei se ele fará isso hoje, porque as circunstâncias mudaram e mudaram muito. O Biden deixa o governo de maneira triste, fisicamente depauperado, o que prejudicou a sua candidatura a presidente da República. Teve problemas com o Congresso, teve enormes dificuldades internacionais, mas conseguiu um feito junto com o Trump. O Trump participou, né,
de entregar o governo num momento em que se estabelece uma trégua entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Então, pelo menos isso ele conseguiu dentro do governo dele, não sem a ajuda do Trump, que nomeou, inclusive, que enviou, inclusive, pessoas de seu staff para participar dessas negociações que levaram a esse, a meu ver, fraquíssimo, debilíssimo momento de trégua. Isso pode estourar a qualquer momento. Já o Hamas acabou fazendo uma demonstração de força. Muita gente registrou. As três reféns que foram entregues pelo Hamas não foram entregues pelos palestinos secretamente. O carro delas foi cercado por milhares de soldados do Hamas, uniformizados. Isso, quer dizer, devia ser entregue em segredo e tal, isso que se esperava. Nada. Houve uma demonstração do Hamas dizendo assim, olha, nós não estamos mortos. Israel derrotou o Hamas ainda é importante, é financiado pelo Irã e também e principalmente por outros países árabes importantes. Israel imagina que poderá avançar nas negociações com a Arábia Saudita, ambos temem o Irã. Israel venceu essa guerra, embora tenha perdido sob o aspecto ético. A ética judaica não é isso de deixar milhares e milhares de mortos, como acabou acontecendo na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Aliás, tem uma foto da faixa de Gaza aqui, assustadora, né, que mostra a destruição naquela região. Os israelenses... Né, é bom lembrar que o Hamas começou essa guerra, e também o Hezbollah foi desmoralizado, o Irã desmoralizado, também desmoralizado. Dizem que o Trump queria que o Netanyahu bombardeasse as instalações nucleares do Irã, mas o Netanyahu preferiu não fazer. Ele fez um aviso, bombardeou lá perto. Esse nó é extremo, é muito difícil encontrar. A gente vê, a gente conhece, que se aprofunda nesse nó, nessa área, mas ninguém conhece exatamente. O ministro de Relações Exteriores do governo Trump vai ser esse moço aqui, James Rubio. Ele é filho de cubanos, filho de imigrantes cubanos, é um advogado, é ex-senador, e não se sabe, ele não é um especialista em assuntos internacionais. E alguns discursos dele têm uma carga muito forte, eu não vou dizer de autoritarismo, mas sempre dá a impressão de que a democracia não é um dos seus valores mais importantes. Ele joga internacionalmente com ódio a Cuba, né? Que tá, claro, a família dele teve que sair de Cuba, enfim, tem todo um histórico familiar, né, que leva a esse tipo de relação. Vamos ver se ele se contém e consegue avançar numa relação diplomática. Esse Blinken que está saindo, que foi o ministro de Relações Exteriores, o secretário de Estado, como se chama lá, do Biden, né? Ele teve uma atuação discreta, mas muito importante. Conseguiu muita coisa. Tem um artigo aqui ainda sobre Biden, do Alexandre Correia. Quer ver? Donald Trump, desregular a economia é a promessa.
Donald Trump começa segundo mandato como presidente dos Estados Unidos e a promessa de desregulamentação da economia. Apesar de não poder revogar regulamentações por ordem executiva, quer dizer, decreto, né? Pode instituir agências, pode instruir agências federais a suspenderem a aplicação. O que pode fazer é orientar as agências e revisá-las, disse ao Valor a fundadora e ex-diretora do Centro de Estudos Regulatórios da Universidade George Washington, Susan Duntley. Tem um Trump depois, ponto e vírgula. Eu imaginei que pudesse ser uma Trump que eu não conhecia. Deixa eu ver aqui. Bom, então, deixa eu contar outras coisas para vocês e, se der, a gente volta. Vamos ver o que vai acontecer em Israel. Também não dá para saber. Não dá para saber o que Trump vai fazer com a Rússia. Ele é amiguinho, ele se dá bem com o Putin, mas sabe que a Rússia é um adversário. O grande problema, a dor de cabeça do governo americano e que deve se transmitir para Trump é a China. É a China. Vai mudar a relação? Ninguém sabe. Para complicar o noticiário, o Fórum de Davos começa hoje. Olha como a Folha diz na primeira página. País leva a delegação diminuta ao encontro anual do Fórum Econômico Mundial, que começa hoje, mas pela primeira vez monta um espaço de eventos para atrair investidores e mostrar oportunidades. O presidente Lula reúne hoje o ministério, vai cobrar um monte de coisas. O governo foi derrotado pelas oposições, um auxílio valioso dele mesmo, né, que culminou nessa história do PIX, né, no PIX. Agora estão tentando colocar a culpa no deputado que fez o discurso, que usou argumentos oposicionistas. Não tem nada a ver com fake news, mas acham que é fake news, querem processar o deputado, etc. Enfim, e, na verdade, hoje começa o trabalho do novo secretário-ministro de imprensa, o Palmeira, que vai tentar dar um jeito na comunicação do governo. Outra informação é que o presidente Lula está tentando segurar a ministra Nízia na saúde. Saúde é um grande orçamento, alvo da cobiça de vários setores, áreas do governo Lula, nessa colcha de retalhos. Olha, Lula reúne ministros para tentar preservar Nízia Trindade na saúde. Pasta é alvo da cobiça do Centrão em meio a falhas de comunicação. O governo falha na comunicação, mas você nunca terá uma boa comunicação se você não tem um bom produto, um produto de credibilidade para trabalhar. E hoje o governo não tem essa credibilidade, as pessoas não acreditam no que o governo afirma e diz. E o governo tem dois problemas gravíssimos
políticos e econômicos. Primeiro é a inflação, os preços altos, né? O desemprego não é mais. E a perspectiva. São esses problemas. A perspectiva não é boa e não é vista como boa. Não é vista como boa. É uma questão de credibilidade. Olha, tem uma mortes sempre são a lamentar, do apresentador Léo Batista. Léo Batista morre aos 92 anos, tinha câncer no pâncreas, ele trabalhou quanto pôde, até agora na Globo. Quem de nós não tem na memória a voz e a simpatia deste jornalista desbravador que deixou a sua marca na imprensa brasileira, especialmente na televisiva. Todos nós, eu tenho certeza, sentimos a morte de Léo Batista. Tem uma outra morte noticiada também do general, o que foi ministro do Exército, Gleuber Vieira. Morreu aos 91 anos, foi o último ministro do Exército, isso depois virou Ministério da Defesa, né? Ele tinha ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Então, o Fernando Henrique uniu os três ministérios sob o comando do Ministério da Defesa. Ele foi o último ministro do Exército. Gleuber Vieira morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro. As causas não foram reveladas. Tem uma pessoa que está muito doente, foi operada para extrair um câncer, que é o José Genuíno. José Genuíno foi presidente do PT, foi guerrilheiro, formado em filosofia, foi uma figura ímpar dentro do PT e talvez ainda seja uma figura ímpar dentro do PT, mas foi arrasado pelo Petrolão e pelo Mensalão. Tudo começou a acontecer quando ele era presidente do PT, ele teve que faltar com a verdade, ele conhece o setor militar, claro que ele não é mais guerrilheiro, ele abrandou os seus ímpetos de esquerda, ele sempre foi chamado para ser consultado pelos militares sobre isso, sobre aquilo, é um profundo conhecedor da área militar e, enfim, desejamos ao José Genuíno os votos enviamos os votos de uma rápida recuperação, mas ele continua internado. Vamos dar uma espiadinha mais aqui no Globo, que eu não mostrei hoje. Ele chega um pouco mais tarde aqui. Começou a chegar em casa em São Paulo e agora nós vamos usar, claro, novamente a internet. Olha aí. Trump volta com foco em deportação, protecionismo e apoio a Big Techs. Aliás, né, o Tic-Tac voltou a funcionar. Ele deu um prazo, o Tic-Tac parece que vai... Como? TikTok. Desculpe, é o TikTok. Errei numa letra só, né? Tic-Tac não, TikTok. Olha aqui a foto que eu falei que eu vi de Hamas, do Hamas, né? A foto da faixa de Gaza. Olha a destruição. Olha a destruição da faixa de Gaza. Você sabe quanto tempo nem quanto vai custar. Tem muita especulação a reconstrução. As pessoas começaram a voltar para suas casas. Não sei se estão se precipitando, porque o que tem aí é uma trégua.
Não é paz, é uma trégua que tênue, que a gente não sabe no que pode acontecer. Brasil busca aliados para resistir investidas do novo governo. Não sei se haverá investidas do novo governo. Essa é uma das conjecturas de que o Trump não gosta do Lula e por isso, blá, blá, blá. Gente, vamos esperar. Tem que esperar. A ficha corrida do Trump é uma ficha corrida de imprevisibilidade. Não dá para saber. TikTok, olha, que alguém já chamou de tic-tac. Teve uma revolta aqui, uma revolta. Desculpe. Hoje é feriado no Rio de Janeiro, dia dedicado Rio de Janeiro cidade e várias outras cidades brasileiras, porque São Sebastião, no caso, é o Padroeiro. Padroeiro. É o padroeiro. Olha, o Luiz, que conhece a igreja, é o padroeiro do Rio de Janeiro. Segunda-feira é duro, viu? Segunda-feira é duro. Paulo Betti, ator, lança livro que lembra analfabetismo e esquizofrenia na família e conta ao rever Tieta descobriu que era bonito. Cada um com a sua mania, né? Olha, tinha uma notícia hoje pequenininha que a diretoria do Corinthians se reúne hoje e a diretoria, o conselho, e vão dar uma julgada no presidente corintiano. Ele pode cair hoje, viu? Ele tem bem enrolado, com vários problemas, bem enrolado. Deixa eu ver o que tem mais aqui, muita coisa, a gente tem que selecionar. TikTok ganha tempo com ordem de Trump. Olha aqui, Bradesco vê cenário doméstico preponderante. Você viu como o Fernando Haddad está cansado, né? Está cansado, ele está politicamente desgastado. Eu nunca vi ele desse jeito. Tem inimigos adversários dentro do governo. E o Estadão, o Bradesco, deixa eu dizer, apesar de incertezas com o governo Trump nos Estados Unidos, os rumos da economia brasileira em 2025 vão depender muito mais do direcionamento de questões internas do que de fator externo, disse ao Valor o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, que está na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, que começa nesta segunda-feira e vai até sexta. Olha o que ele disse: tenho a impressão que o impacto de Trump para o Brasil pode ser mais neutro do que parece. Sobre o país, ele diz que com o guidance do Banco Central de 2 aumentos até março, eu não sei se eu estou falando guidance ou guidance, se é uma... Realmente confesso a minha ignorância. Vamos ter a Selic ao redor de 15%. É uma taxa alta, inclusive em termos reais, o que traz consequências. Está na hora já? Então só quero mencionar o editorial do Estadão. Olha, é um susto, viu? O Estadão hoje abriu as baterias contra o presidente Lula e seu governo. Com razão ou não, difícil avaliar, não vai bem, não. Trump joga o mundo numa era de incerteza. Depois tem o Lula. A partir de hoje,
a presidência dos Estados Unidos será ocupada por alguém absolutamente imprevisível, o que impõe literalmente a todo mundo desafios poucas vezes vistos na história recente. E aí vem o ataque. O show de Janja custa caro. Eventos paralelos à cúpula do G20 no Rio, nos quais a primeira-dama teve participação destacada, custaram muito mais do que a própria reunião dos chefes de Estado. Aí que tá. Tinha muita coisa que eu disse que ia falar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O tempo ruge, como diz aquele nosso amigo. Aqui, quem tomou cafezinho conosco? Tércio Ribeiro, Jonas Cruz, Leonardo Xavier, Irene Ribeiro, Sidney Matsuoka, Regina Marta, Valquírio Guedes, Acácio Bernardes, Conceição Simonato, Miriam Istolgo, não sei, Cássio. Miriam, se eu errei, você me perdoe. João Ketley, Onélio Lopes, Oriene Moraes, Sandra Cátia, Guilherme Gomes de Caruaru, Isa Cavalcante de Maceió, Mário dos Anjos do Recife e Adriano Bittencourt de Cachoeira do Sul. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Sempre lembrando, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.